Fala, meus amigos, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Mid Health. Podcast que é um oferecimento da Saúde TV, né, a maior rede de TV em sala de espera do Brasil. E hoje a gente está com um convidado especial, né, um expert aqui no segmento de saúde. Eu estou falando de Dr. Gustavo Meirelles. Doutor, não é mais doutor, já não está mais à frente da medicina, vamos chamar de Gustavo então, né? Gustavo Meirelles, que é médico e empreendedor em saúde e hoje presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que esse papo vai ser bem bacana. Queria que você falasse um pouquinho também, se apresentasse bem brevemente para a nossa audiência também. Eu que agradeço o convite aqui de vocês. Prazer estar aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre inovação em saúde. Então, o que você já mencionou aqui, né? Eu sou médico de formação, sou radiologista. Trabalhei durante muitos anos como radiologista torácico e também oncológico em alguns grandes grupos no Brasil. Comecei minha carreira e fiquei quase 20 anos no Grupo Fleury. Perfeito. Depois me mudei para um outro grande grupo no setor diagnóstico, Aliar, que agora se chama Aliança. Fiquei ali durante um tempo como diretor médico, depois vice-presidente e assumi a presidência de um braço do grupo chamado IDR, onde sou conselheiro hoje, que é uma empresa focada em inovação e tecnologia. Perfeito. E como é que se deu aí essa transição de médico, gestor, né, para médico empreendedor, investidor em startups? Como é que ativou esse gatilho? Eu me considero uma mente inquieta, né? Então, eu já tive algumas vidas ao longo da minha trajetória profissional, né? Comecei como médico, no início tive uma carreira muito acadêmica, então fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fui professor aqui na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fui para a área médica propriamente dita e comecei ali no Fleury como radiologista, mas fui tendo vontade, após um certo tempo, de empreender. Então, faz 10 anos, eu montei uma startup chamada Ambra, que faz armazenamento de imagens médicas na nuvem, junto com 3 outros sócios, radiologistas, e junto com uma empresa americana, que era a Ambra nos Estados Unidos, a gente montou a operação aqui. Aí foi uma experiência super bacana, porque para falar que nunca tinha empreendido, quando eu estava na faculdade de medicina, eu montei um curso de francês médico, na extensão ali, na pós-graduação, e dava esse curso para os alunos de medicina, para os residentes, também da faculdade de medicina. Acho que foi minha primeira atividade empreendedora, de fato. Caramba, legal. E gostei disso depois e fui exercendo ao longo da vida, sempre essa participação em startups, eu estou no conselho de algumas, e fui cada vez menos ficando na operação médica para passar para a gestão. E agora, nos últimos meses, eu estou 100% dedicado ao empreendedorismo. Muito bom. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que hoje também você está com um grupo de inovação em saúde, né? Que onde você tem aí um objetivo de estar gerando aí educação, conectando também, né? Players do mercado. Conta um pouquinho também dessa iniciativa. Acho que as mídias sociais têm seus problemas e o maior deles é esse vício em telas que foi assolando a humanidade. Mas tem diversas vantagens, e entre elas eu vejo que a maior, e talvez algo que eu também tenho exercido nos últimos anos, é de conectar pessoas e de criar um ecossistema que tem o mesmo interesse. Isso, o primeiro foi durante a Covid, então ali no auge da Covid eu tinha criado um grupo, na época chamado Radiologia contra a Covid, que no fim virou um site que eu fiz também com informações sobre a doença. E isso nos ajudou muito até a coletar informações de qualidade, porque tinha muita gente boa nos grupos, viraram 4 grupos no final das contas. Com o fim da pandemia, o meu outro interesse, que é a inovação, ficou mais à tona e criei um grupo. Também é um grupo de WhatsApp hoje que tem mais de 600 pessoas interessadas em inovação em saúde. Então tem médicos, tem administradores, tem CEOs de empresas, tem fundadores de startups. E tivemos o primeiro encontro presencial em julho agora e faremos o segundo encontro presencial desse grupo agora na primeira quinzena de novembro. Então até para quem tiver interesse depois e tiver nos ouvindo aqui, pode fazer contato aí com você por meio de seus canais. Perfeito. Que estão convidados, ou pode me procurar também nas mídias, LinkedIn, Instagram. Estão convidados a fazer parte. Maravilha, a gente vai divulgar assim para a nossa audiência. E falando de tecnologia, falando de inovação, né, o Brasil é um celeiro, né, falando das health techs, um pouco para o nosso mercado health. O Brasil é um celeiro de health techs, né, Gustavo?
Hoje eu estava lendo um estudo, né, um estudo até recente da Distrito, né, um report que eles fizeram, né, de Health Tech, eu achei super interessante, de quase 1.400 Health Techs em toda a América Latina, só no Brasil tem mais de 60%. Ou seja, a concentração de Health Techs aqui é gigantesca, né? Como é que você olha, como é que você vê aí essa movimentação aqui brasileira de tecnologia de Health Techs, por exemplo? Realmente é um ponto bem interessante, porque eu vejo o brasileiro como um povo bem empreendedor. Então, existem diversas inovações que surgiram aqui no Brasil e que foram crescendo aqui no Brasil e até mesmo se internacionalizando. E não é diferente no setor de saúde. Quais são os grandes pontos para isso, né? Um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, tem uma medicina muito boa de forma geral. Nosso grande problema hoje, infelizmente, é acesso, né? Apenas 25% dos brasileiros têm acesso a uma saúde privada, os outros 75% estão na rede pública. Então eu vejo 2 pontos interessantes aqui para quem gosta de inovação. Inovações que consigam aperfeiçoar o acesso ao Brasil e melhorar o SUS serão o que a gente chama, um termo em inglês, aí, game changers, né? Vão mudar o jogo. Perfeito. Então, acho que se alguém estiver pensando grande, busquem fazer algo que consiga melhorar o acesso da população brasileira à saúde. O segundo ponto é que a gente tem uma população tão diversa que startups do exterior vêm muito para o Brasil para conseguirem acessar aqui um público maior. Então, um país que é um grande celeiro de inovação é Israel, mas Israel tem 9 milhões de habitantes. Verdade. E aí eles acabam vindo muito aqui para o Brasil. E um outro ponto importante é busquem parcerias com empresas internacionais. Foi o que eu fiz com a Ambra há 10 anos, funcionou muito bem. Então, às vezes você não precisa montar alguma coisa do zero. Busca alguém que está fazendo isso lá fora, traga para o Brasil e implemente a operação aqui. Não, isso é muito bacana. E em relação a número também, né, eu vi que as Health Techs até 2025 devem alcançar mais de 500 bilhões de dólares, né, em valor de mercado, né? Vem tendo muito investimento. E hoje tem muitas Health Techs aqui, por exemplo, Brasil, por exemplo. Mas na sua concepção, as soluções que elas entregam hoje, assim, tem muita conexão com a necessidade de mercado, ou tem muita Health Tech também, às vezes, de produto que você não tem muita profundidade, né? Ou seja, muito volume, né? Mas poucas são ali, passam numa triagem ali, onde de fato você vai ver que são Health Tech que vão evoluir para um próximo passo. Eu acho que até você já respondeu aqui. É mais ou menos isso, né? Às vezes tem muita espuma para pouco chopp. Perfeito. Então, criou-se um hype muito grande de inovação, empreendedorismo. E nos últimos anos, principalmente agora ao longo dos últimos 2 anos, os investidores, os fundos começaram a falar, opa, peraí, a gente está colocando dinheiro aqui para todo lado, então teve aquela farra do dinheiro fácil, que no fim não é bom para ninguém, sabe? Acho que quando a gente pensa, nem para quem recebeu, porque quem recebe também não sabe muito bem o que fazer com aquele dinheiro. Você pode olhar hoje várias dessas empresas que receberam grandes aportes e não tinham o produto pronto ou não tinham uma estratégia, ou morreram ou estão para morrer. Verdade. Então o dinheiro em excesso faz mal. Faz mal. A gente sabe, e inclusive para as pessoas físicas, né, o dinheiro em excesso pode fazer mal. Mas eu vejo como uma oportunidade agora. Acho que de parar um pouco e de pensar, olha, o que realmente faz diferença? Eu volto aqui para o tema do acesso. Não adianta eu fazer no Brasil alguma coisa que fique nichada para meia dúzia de pessoas. Eu preciso pensar algo que mude a saúde do Brasil. Mais amplo, né? Exatamente. Perfeito. E assim, dentro das Health Techs, ainda falando de tecnologia, e uma coisa que eu vejo também, né? Eu acho que os founders aí dessas startups, né, que estão focadas no segmento de saúde, às vezes são médicos também, né? Às vezes não. Às vezes são empreendedores que vislumbraram ali um determinado nicho, mas na minha visão, às vezes, eu acho que falta também muito mais conhecimento técnico, né, do negócio em si, da saúde em si. Conheço algumas, inclusive, algumas startups, algumas deram certo, outras que nem tanto, né, por conta de modelo de negócio. Em relação, assim, a nicho dessas Health Techs, para atendimento para a área de saúde, você falou que acesso, né, as Health Techs que consigam ampliar esse acesso vão ter uma perenidade maior. Porém, né, o que a gente vê é que as Health Techs focadas em gestão são as que mais... Hoje no Brasil tem mais espaço, né?
E acho que aí tem alguns pontos interessantes, né? O primeiro é que inovação durante muito tempo, e mesmo hoje ainda, dependendo do lugar onde você esteja, pode ser considerado como custo. Então, num setor que já está muito pressionado, margem baixa, custos que escalaram, a saúde ficou cara. E aí eu chego como inovação, e se eu agrego o custo sem mostrar um aumento de qualidade e uma redução mesmo de custo como um todo, o gestor vai lá e fala, não vou colocar isso. Então, essas startups que estão mais ligadas à gestão, elas trazem muitas vezes oportunidades de redução de custos. Entendi. E talvez sejam ali as primeiras a serem percebidas. Né? É verdade. Eu acho que tem um ponto bom. A gente estava conversando logo antes também sobre isso. Eu estou com um projeto agora tirando do papel, que é de uma formação, um curso de formação para empreendedores e inovadores em saúde. Então, acho que ao longo da minha carreira, e aí você citou o grupo que eu tenho de inovação em saúde, outras iniciativas como um podcast também que gravo de inovação em saúde. Legal. Eu vejo que falta para muitas pessoas que têm interesse em inovação na saúde, assim, por onde que eu começo? Né? E não tem uma receita do bolo, você fala, eu quero ser médico radiologista. Tá, eu faço medicina, eu faço radiologia. Mas eu sou um administrador, ou eu sou uma enfermeira, eu sou um jornalista e eu quero empreender em saúde. Onde que eu leio alguma coisa boa? Com quem que eu falo? Que cursos que eu faço? Não tem nada, né, cara? Não tem. Então a ideia agora mesmo é criar um curso que não seja teórico, é um curso mesmo hands-on, por meio de casos, chamando pessoas que tiveram e que têm ainda essa experiência prática, e também a formação de uma rede de contatos, para as pessoas poderem trocar experiências, porque o mundo do empreendedorismo pode ser muito solitário. Acho que é uma forma também de conectar mais as pessoas. Você falou, e não só para quem quer entrar, mas também para quem já está no mercado, né? A gente estava falando, por exemplo, citando o caso de um médico, por exemplo, que tem uma clínica em uma cidade interior, até mesmo numa capital, 1, 2, 3 unidades de clínica. Basicamente, às vezes ele não tem nenhuma equipe grande, né, para poder gerir aquele negócio, mas ele precisa de conhecimento. Qual é a fonte que ele vai beber desse conhecimento? Hoje não tem, né? Então, acho que esse movimento que você está criando aí faz total sentido. Ou ele quer trazer alguma inovação para a clínica dele, assim, onde que eu vou procurar? Ele vai esperar chegar ali o vendedor e vender para ele algo que ele fala, mas será que eu preciso disso? Né? Verdade. Então, o que eu vejo, assim, para nós seres humanos, né, isso que a gente está fazendo aqui, e que eu que estou muito ligado à inovação, inteligência artificial, acho que a máquina não vai substituir, essa troca de experiências. Então, eu chegar para você chegar para mim e falar, mas qualquer coisa que seja, olha, esse seu relógio aqui, onde você comprou? Funciona bem? O que você gosta? O que você não gosta dele? Então, esse tipo de troca vai acontecer num meio como esse. Perfeito. Ele não vai ser pela internet, não vai ser a máquina que vai conseguir. Não, isso é verdade. Isso aí eu tenho total convicção também e acredito nessa linha. Você falou da dificuldade hoje no mercado de saúde, né? Eu já conversei com alguns outros convidados aqui, um deles que é CEO de uma operadora digital de saúde, a gente fala muito disso, né? Ou seja, o segmento está muito apertado, né? A saúde suplementar do Brasil está muito apertada. E isso às vezes não dá espaço para inovação, né? Só que, em contrapartida, o maior mercado das health techs ainda é o mercado B2B, né? Pouquíssimas health techs hoje estão mirando ainda no mercado B2C, por exemplo, né? Como é que você enxerga isso também? O mercado B2C é mais difícil. Necessita muito mais de marketing também, investimento em mídia, né? Muito mais. E eu acho que o legal do mercado B2C é quando você não precisa vender, quando você é comprado, né? Então, você pega... Eu vou citar uma empresa que não seja do mercado de saúde para não criar nenhum problema com as não citadas. Não existe um vendedor do Netflix, né? Não tem ninguém do Netflix que liga para sua casa ou para minha casa e fala, olha, você quer comprar aqui Netflix? A gente compra o Netflix, né? Então, ele é comprado, não é vendido. Acho que o B2C, para você chegar longe, tem que ser alguma coisa nessa linha. Assim, um aplicativo, um Uber, um 99, é a mesma coisa. Você baixa o aplicativo, começa a usar, ninguém te dá um manual de instruções. Então, o B2C vai mais fácil a partir do momento que você conseguiu ter um efeito de rede muito forte e conseguir disseminar. Verdade. Por exemplo, a gente ainda tem aqui no Brasil pouquíssimas pessoas com acesso a plano de saúde, né? Assim,
pouquíssimas, 50 milhões de pessoas, fica ali 50, 48, 52, há diversos anos. Né? E a gente tem aí cerca de 100 milhões de pessoas, vamos falar assim, 80 milhões de pessoas, que poderiam ter esse acesso também. Né? Existem algumas health techs aí, algumas startups, né, que prometem ou que entregam um produto, aí sim B2C, né, para ter um desconto, né, um acesso maior à rede de clínicas. Como é que você enxerga esse mercado, por exemplo? Você vê que tem muita oportunidade para esse tipo de health tech, por exemplo? Eu acho que tem oportunidade imensa. De novo, a gente volta para a questão do acesso. Então, nós temos hoje 25% dos brasileiros com acesso à medicina privada. Uhum. O que não quer dizer que eles tenham uma saúde melhor do que os 75% que estão no SUS. Tá? Verdade. Isso não é necessariamente verdade. Mais do que isso, eu tenho 75% dos brasileiros, então você citou 50 milhões, eu tenho 160 milhões que têm um acesso exclusivamente à saúde pública, enfrentam longas filas e dificuldade de agendamento de uma consulta, de uma cirurgia. Mas eles querem, muitas vezes, estão dispostos a pagar por um atendimento de saúde. Verdade. Eles estão dispostos a comprar um celular, eles estão dispostos, obviamente, se couber na conta deles, e se aquilo entregar, mostrar valor. Então, não adianta também falar, eu vou fazer um plano de saúde baratinho para essas pessoas que estão fora aqui dos 25% e na hora que ele precisa usar ele não consegue. Não consegue. Não adianta. Verdade. O que eu preciso achar alguma forma de inseri-lo no sistema. Verdade. E dele falar, poxa, eu preciso usar e eu tenho acesso. E esse é o grande desafio, né? De você conectar essas pontas. De fato, é exatamente isso aí. E inclusive, já tem algumas startups, eu estava até lendo na semana passada sobre isso, de financiamento, né? Para procedimentos eletivos. Já tem, é o que você falou, por exemplo, poxa, eu não tenho um plano de saúde, eu estou precisando fazer aqui uma cirurgia eletiva, não é de urgência, poxa, eu estou disposto a pagar, porque se eu for lá pelo SUS, eu vou, sei lá, 3 meses ou sei lá quanto tempo. Aí também eu vejo que até os próprios hospitais e a própria rede também tem total interesse em abraçar isso, né? Certamente. Eu posso ter ociosidade, vamos pegar a parte diagnóstica. Eu posso ter uma ociosidade de máquinas num certo momento. Eventualmente eu quero abrir de madrugada. Fala, puxa, mas alguém vai fazer exame de madrugada? Pode ser que faça. Pode ser que faça porque essa pessoa tem 2 opções. Tem 3 opções. Não fazer o exame, entrar numa fila e demorar 6 meses para fazer o exame, ou fazer aquele exame de madrugada pagando menos do que fazer o exame às 10 da manhã. Então, tem um monte de oportunidades. Precisa só ajustar a conta aqui para que funcione bem. Foi o que eu estava conversando com o próprio João Consorte aqui no nosso episódio. Ele falou, cara, o grande desafio das startups de saúde é entenderem como conectar todas as pontas. Eu acho que isso está perto de acontecer, mas quem tiver esse discernimento de conseguir conectar todas essas pontas vai sair na frente. Não tem bala de prata, não existe mais um super app, pode não sei, mas assim, quem conseguir identificar, porque é como você falou, o Brasil, 200 milhões de habitantes, a gente é um país de muita oportunidade, dá para fazer muita coisa aqui. Então quem conseguir pegar essa linha aí, com certeza vai deslanchar, né? É assim que eu vejo também, acho que é um trabalho colaborativo, não é de uma mulher só, de um homem só. Então, não é. São pessoas trabalhando juntos e se complementando. Então, por exemplo, você citou aqui, as clínicas populares são excelentes, mas muitas vezes elas não conseguem entregar o processo como um todo. Eles conseguem fazer a consulta, conseguem fazer um atendimento psicológico, mas, puxa, eu preciso de uma cirurgia. Eu não tenho. Então, como é que eu monto uma rede? Eu vou ter que fazer isso, possivelmente, entre algumas empresas. Exato. Vai ser difícil, talvez, uma só. Muita gente acha, não, uma das grandes empresas, Amazon, Google, Facebook, agora chamada Meta, vão conseguir. E houve iniciativas deles, não aqui no Brasil, mas fora, inclusive recuaram. Assim, a saúde é diferente. Verdade. Assim, e outra, é exatamente isso que eu vejo, né? Você tem um mercado que é extremamente regulado, como o mercado de saúde. Eu acho que precisa haver uma união desses stakeholders, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui, redes de varejo farmacêutico. A gente conversou também aqui com 2 gestores das 2 maiores redes de farmácia do país. E eles falaram, olha, por exemplo, a gente está com núcleos internos de inovação.
De inovação, de investimento mesmo. Eles abrem isso uma vez por ano, abrem, né, uma concorrência interna onde startups health techs podem aplicar para poder oferecer tecnologias e essa tecnologia eles conseguirem abarcar para o negócio deles, né? E algumas delas, inclusive, deram muito certo, né? Tem uma health tech agora que foi adquirida por um grande grupo também de varejo farmacêutico, que é o Grupo RD, que é uma health tech que é a Cuco, você deve conhecer. Conheço, sim. Então, assim, fazendo um trabalho fantástico. Então, a Rede Pague Menos a mesma coisa. Eles criaram um núcleo também de inovação e a gente está começando a ver esse cenário, né? Porque, por exemplo, o varejo farmacêutico é B2C, direto, B2C fortíssimo. O tamanho de mercado que esses caras têm, o tamanho de clientes que eles têm é absurdo. Então, um produto, por exemplo, uma health tech B2C, para eles, é muito fácil dos caras venderem para os clientes. Ou seja, óbvio que algo que entregue valor e tudo mais. Né? Então, eu começo a ver esse movimento também. Né, onde você vê varejo farmacêutico, você vê grandes players também começando a investir e vendo que, pô, eu acho que é que tem caminho também na tecnologia. E isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Concordo com você. Tem diversas oportunidades hoje na saúde, assim, a gente precisa pensar de forma ampla. Eu não preciso pensar só nos hospitais, nas redes diagnósticas, mas as redes de farmácias estão cada vez mais indo para o caminho de se tornarem centros de saúde. Verdade. Então, tem uma conexão com várias. Vídeo protagonismo que elas tiveram na Covid. Exato. Na época da Covid. Vacinação, era um posto de vacinação. E agora também com essa nova normativa da Anvisa, Dos né? exames, né? Dos exames, exatamente. Né? Fantástico. Eu acho que tem sim. Óbvio que tem uma limitação, mas eles começaram a virar mais protagonistas da saúde também. Né? Vou citar uma outra startup. A gente estava falando de manhã sobre isso até com uma grande rede de farmácias. Perfeito. E é uma startup que faz tratamento de dor usando luz. Então, algo muito interessante, né? O que essa startup chamada Bright faz, ela usa luz infravermelho para ativar na célula uma cadeia analgésica e anti-inflamatória. Então, é uma nova indústria que está surgindo, assim como a gente tem a indústria farmacêutica, que usa princípios químicos. Aqui eu estou falando de uma indústria fotossêutica. Eu uso luz, princípios físicos, para gerar na célula uma cascata química. Então eu começo pela física e depois vira a química ali dentro e eu faço analgesia e um poder anti-inflamatório. Agora veja o quanto isso casa, por exemplo, com uma rede de farmácias, Brasil afora, aí de novo com a ideia de acesso. Imagina a quantidade de pessoas que têm dores articulares. Eu tenho uma dor nas juntas, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca e que, puxa, eu vou tomar remédio para sempre, é isso? Ou eu consigo, usando uma terapia que dura 5, 6 minutos a aplicação, sem dor, com custo baixo, numa farmácia, melhorar essa minha dor. E essa conversa que você falou com essa rede, esse produto ele vai estar dentro das farmácias. A ideia é que a gente tenha esses produtos. Obviamente, depois de validação e depois também de aceite por processos regulatórios, né? Isso é super importante. Mas ele não está no mercado ainda, né? Ele está no mercado, mas não B2C farmácias. Ele está muito hoje numa relação B2B, consultórios médicos, fisioterapeutas, centros de medicina esportiva. Mas a Bright tem a intenção de levar esse produto para o usuário final. Legal. E pode ser na casa do paciente ou pode ser um produto que a gente chama, né, B2B2C. Então eu passo pela farmácia e com a capilaridade da farmácia eu consigo chegar na população como um todo. Perfeito. Você falou uma coisa interessantíssima, capilaridade. É o que o varejo farmacêutico tem muito hoje. Muito. Né, para poder entregar. Tem Se a gente for pegar, vamos citar aí, sem citar o nome também, mas a maior rede diagnóstica do Brasil tem talvez 400, 500 unidades Brasil afora. Alguns desses grandes grupos de farmácia têm 5 mil lojas. Falando em 10 vezes mais. Mais do que isso, não é só número, é também a localização. Se eu estiver numa cidade no interior de Alagoas, dificilmente eu vou ter ali um grande grupo de medicina diagnóstica, mas eu vou ter uma rede de farmácia lá. Verdade. Foi exatamente o que a gente estava conversando. Assim, às vezes não tem uma clínica, um médico específico, mas tem uma farmácia lá para poder atender. E aí volta para o tema acesso. Eu preciso levar para a população acesso à saúde. Né? Não é justo que as pessoas que estão aí nos rincões do Brasil
não possam ter acesso a uma saúde de qualidade. Isso é verdade. E nas próprias farmácias, por exemplo, já tem health techs também de testes, né? Laboratórios que são 100% digitais, né? Sim. Então, que isso também, ou seja, usando a escala do próprio varejo farmacêutico, né? Para distribuição. Essa Fantástico, parte, né? Talvez, no futuro, nem esteja mais nas farmácias. Talvez esteja na nossa casa, né? Verdade. Então, eu estava citando o relógio aqui. Falei, poxa, esse relógio hoje mede minha frequência cardíaca. Verdade. Ele mede meu consumo de oxigênio, faz o eletrocardiograma. Talvez daqui a um tempo ele vá dosar minha glicemia, vai medir minha pressão arterial e vai dosar meu colesterol. É exatamente isso que eu ia te perguntar, assim, na sua visão de futuro aí, o que é que você vê quais são as áreas mais promissoras, assim? Você falou, relógio. O que é que você enxerga daqui a 5 anos, por exemplo, de tecnologia de saúde? Fala assim, poxa, isso aqui eu acho que é o que vai... Olha, acho que, assim, a grande vedete é a inteligência artificial e para mim é um caminho. A gente vai falar também... sobre isso já. Então vou deixar isso para a gente citar em detalhes, mas acho que esse é um grande caminho. Perfeito. O outro é essa saúde em casa. Saúde em casa ou saúde no nosso corpo, né? E aí é um relógio que está medindo alguma coisa como isso que eu já citei. Perfeito. Ou eu tenho, por exemplo, um dispositivo que está na minha casa e mede minha pressão arterial e conecta com o meu celular. Também é um outro para acompanhamento ali de saúde, né? E o terceiro que eu gostaria muito de ver, não consegui ainda, é a unicidade dos dados do paciente em um único repositório, né? Então, o fato de eu... Que é o famoso Open Health, né? É o Open Health, né? Você citou a Covid. Você acha que isso vai ser realidade? Acho que vai. Eu gostaria que fosse rápido, talvez demore um pouco mais de tempo, talvez precise de uma interferência governamental para falar, gente, olha, vamos lá, né? Porque tecnologia está pronta. Assim, verdade. Se você entrar no seu celular ou eu no meu, no Conect SUS, a gente tem aqui todas as vacinas de Covid. Eu posso ter feito uma vacina em Manaus, a outra em São Paulo e a outra em Porto Alegre, as 3 estão aqui. Eu tenho meus exames de Covid, então já está pronto. Basicamente, as instituições precisam abrir seus dados e enviar para um repositório único, né? Eu gostaria de ter... Tudo. E tá aí uma outra oportunidade para o SUS, né? Reduzir gastos desnecessários, exames repetidos. Então, é uma boa oportunidade para quem quiser enveredar por esse lado. Lado difícil, mas vai virar. Eu acho que falta... É um desafio grande aí, né? É um desafio grande. Gigante. Mas se de fato isso acontecer, vai ser fantástico para todo o sistema, né, de saúde. Exato. Vai ser fantástico para todo o sistema de saúde. Falando um pouco aí de inteligência artificial, né? Que é uma coisa que você está falando muito hoje no mercado de saúde. Na sua visão, qual é esse poder transformador que a inteligência artificial pode trazer para o mercado de saúde hoje no Brasil? No Brasil não, no mundo, né? Eu acho que ela pode, aquilo que eu citei no começo, né, que a inovação, infelizmente, muitas vezes é percebida como algo que agrega custos e não necessariamente traz mais qualidade. Eu sou otimista com a inteligência artificial. Perfeito. Embora eu veja a necessidade de um controle de perto, para também o negócio não fugir aqui, das nossas mãos. Mas a inteligência artificial pode ser, por exemplo, um segundo leitor ou um primeiro leitor de exames de imagem, ajudando o médico a ter mais confiança naquilo que ele viu. Perfeito. Pode ser também um sistema para evitar erros de dosagem de medicamento em hospitais. Pode ser um sistema para ajudar o médico no consultório com, por exemplo, capturando as informações que o paciente está trazendo durante a consulta, em vez de ele ter que ficar digitando ali o tempo todo, eu tenho um sistema que capta aquilo, transforma em texto, e eu tenho inteligência artificial já pegando os principais dados, montando um prontuário estruturado e se conectando com o que tem na literatura e ajudando o médico. É tipo um copiloto. Perfeito. Principalmente para trabalhos repetitivos, né? Inclusive, né? Exatamente. Isso aí eu acho que é bem interessante. Inclusive, assim, a inteligência artificial já teve um protagonismo até na época do Covid também, né? Teve. Então, Você tem até alguns casos interessantes aí, né? Teve um projeto do qual eu fiz parte aqui, chamado Radvid 19, que está aí algo muito interessante, porque foi um trabalho colaborativo entre instituições concorrentes. Então, nós tivemos diversos hospitais, diversos centros diagnósticos, empresas que fora disso elas concorriam, ali elas estavam juntas. Perfeito. E foi um projeto gratuito para a população, que fazia com que médicos, Brasil afora, pudessem entrar no sistema Radvid, enviar uma tomografia de tórax, ela era analisada por um sistema de inteligência artificial, e o médico em tempo real recebia
a chance daquela tomografia ser compatível com Covid e a quantificação do comprometimento pulmonar. Então, foi muito bacana, foi aí o trabalho de inteligência artificial ajudando médicos e pacientes Brasil afora. E isso teve uma continuidade? Não. Depois o que aconteceu foi que terminou a Covid, a gente tem esse banco de dados pronto, são 25 mil tomografias. O projeto não continuou porque a pandemia, felizmente, teve fim, mas mostrou que um trabalho colaborativo com diversas empresas, ali de novo a gente volta para o Open Health, traz benefícios para todo mundo. Perfeito. E falando de inteligência artificial, você falou até no início, né? Tem profissionais que veem com bons olhos e outros não, né? Aqueles que ficam com medo da tecnologia tomar ali suas funções e tal. Acho que vai existir um convívio, né? Bacana, né? Acho que quem entender isso, acho que vai tirar de letra. Né? Acho que sim, esse medo ele não é sem propósito, né? Acho que é importante ter mesmo medo da inteligência artificial e olhar de perto, né? A gente não pode deixar de uma forma solta achando que vai ter uma autorregulação. Não vai ter. A gente tem que regular as máquinas antes que as máquinas se regulem sozinhas. Pois é. E falando de investimento, né, das startups de inteligência artificial, né, eu puxei um número, né, fazendo essa pesquisa para a nossa conversa, que só em 2022 foram 6 bilhões em investimentos, né, captados por essas startups. Ou seja, os investidores já estão de olho nisso, né, e como a inteligência artificial ela pode trazer benefícios e ganhos para o mercado de saúde, né? Certamente. A gente já vê utilização da inteligência artificial em praticamente todas as esferas da saúde. Verdade. O próprio chat GPT, inclusive, né, agora, né? Então, tem caso, por exemplo, da própria Microsoft, né, que adquiriu uma empresa de inteligência artificial americana também focada em tratamento e do câncer, inclusive, né? Ou seja, identificação e tratamento de câncer. Exato. Que é algo fantástico, né? Exato. Já tem alguma coisa similar aqui no Brasil? Olha, existem algumas iniciativas aqui no Brasil sendo feitas, tem diversas startups brasileiras atuando muito bem com a inteligência artificial, algumas inclusive ganhando prêmios aí no exterior. Tem uma chamada Munai, que foi premiada recentemente pela Fundação Bill e Melinda Gates. Legal. Tem uma outra startup, a Neuralmed, também, que tem feito muito bem essa triagem de pacientes crônicos para selecionar bem aqueles que precisam ser acompanhados de perto. Eu tenho aqui um conflito de interesse nessas que eu estou citando, porque eu sou conselheiro dessas empresas, mas quero dizer que, além dessas empresas, né, que eu citei aqui, a Bright, tratamento de dor, a Munai, a Neuralmed, tem diversas outras empresas no Brasil, e aí eu não quero... Essas eu sou conselheiro, estou citando e deixando o meu conflito de interesse, e não quero citar as outras por não parecer injusto, porque tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil, em diversas cidades e em várias áreas da saúde. Perfeito. Se a gente for falar de tendência aí, inteligência artificial aí para a saúde, o que é que você enxerga? Controle de paciente crônico, mais focado aí para oncologia, alguma outra especialidade específica? O que é que você vê aí de tendência maior? Eu vejo gestão de pacientes crônicos, acho uma grande tendência, tem muitas empresas até porque o volume de paciente é enorme e as próprias operadoras não conseguem ter essa visão de quem não está sendo acompanhado e deveria. Tem um outro que já não é mais tendência, já é fato, que é a ajuda dos médicos para diagnósticos de condições em exames de imagem. Vejo essa atuação como copiloto do médico no consultório também, ajudando ali com educação. Perfeito. E vejo muito esse uso dentro dos hospitais, por exemplo, com a redução, ou até mesmo, seria ótimo, né, a cessação de erros de dosagem de medicamentos, que é um problema também muito grande no dia a dia. Isso é verdade. Agora, você citou aí as operadoras, né, que não têm informação, e de fato isso é um problema gigantesco para elas, né, Guilherme? As operadoras também têm esse problema porque elas não têm gestão do todo, né? Elas conseguem saber quais pacientes estão ali com elas, mas não conseguem muitas vezes falar, puxa, tem esse diabético aqui específico na cidade tal que não está fazendo a sua medicação adequada, né? Então elas precisam de ajuda de startups que estão trabalhando com inteligência artificial. Mais uma pergunta que eu te faço, né? Essas incumbentes, como elas são chamadas aí, as antigas, né? A gente já falou com operadoras já digitais, né? E a gente vê que o movimento que eles criaram é fantástico. Você tem controle total, inclusive com parcerias com o próprio Gympass, né? E isso você traz uma
um volume de informação daquele paciente que é algo fantástico. Exato. Agora, qual é a rapidez e a velocidade que uma incumbente dessa, por exemplo, teria para poder implantar uma tecnologia de inteligência artificial para passar a ter esses acessos desses pacientes? O problema não vai estar muitas vezes na startup. A startup vai ser rápida e leve. O problema é no cliente final, né? Se eu estou numa operadora, se eu estou numa rede verticalizada, assim, eu tenho tantos sistemas rodando que a maior questão é conseguir integrar, né? Então aí tem o outro tema na moda, que é a interoperabilidade. Eu conseguir fazer com que os sistemas conversem. Verdade. E aí você vê operadoras, por exemplo, que tem alguns até milhões, né, de pacientes, né? Como é difícil, né? Você começar a transformar esse negócio do dia para a noite, né? O movimento é gigantesco, né? É uma mudança de modelo de negócio, uma mudança de modelo de atendimento. Você acha que isso pode acontecer um dia? Isso tem que acontecer. Senão vão morrer. É insustentável hoje. Então, hoje é um perde-perde. Você vê números do ano passado, por exemplo, quase 1,5 bilhão de prejuízo, ou na verdade 1 bilhão não, 11 bilhões de prejuízo, algumas aí batendo um índice de sinistralidade absurdo. Muito por conta disso, né? Falta de controle, falta de informação, né? Muito por conta disso, muito por conta de atendimentos represados durante a pandemia e que depois estão sendo exercidos, mas o fato é que precisa mudar, e assim, está todo mundo preso ainda nesse sistema, mas é um sistema hoje que está ruim para o paciente, está ruim para o médico, está ruim para a operadora, está ruim para o hospital. Verdade. Então, eu espero que não precise implodir para a gente construir de novo. Cara, eu vou te dizer, viu? Eu converso já com vários stakeholders, várias pontas aí, né? E a gente ouve essa dor aí, né? Que é algo extremamente complicado. Assim, tá prestes a explodir, né? O castelo tá prestes a ruir, não vai demorar muito não. Se não tiver um movimento... Se não tiver um movimento, eu espero que não exploda. Também não, né? Espero que não. Acho que eu já vejo um movimento começando, mas tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. E aí, falando também um pouco agora aí do seu papel como investidor de startups, né? Hoje você investe em quantas startups? Eu sou consultor de algumas, né? A gente chama de advisor. Então eu citei algumas aqui da área de saúde. Você tem a Ambra, que foi a minha inicial lá atrás, com gestão de imagens na nuvem. Tem a Munai, que está usando inteligência artificial para gestão de crônicos. A Neuralmed, que também faz isso e usa inteligência artificial para triagem de pacientes em exames de imagem. Legal. Tem a Bright, que faz tratamento de dor usando fotobiomodulação. Uma outra startup minha, a Onidoc, que está muito ligada à educação. Onidoc. Ela faz educação em saúde. Esse projeto que eu te disse que está saindo aí do papel de criação de educação para inovação e empreendedorismo em saúde. Perfeito. E essa bagagem que você tem no mercado de saúde como gestão, passando por grandes grupos também, deve estar ajudando muito essas startups aí, né? Ajuda muito. As startups também me ajudam a olhar de outra forma. Então, a gente falou no começo aqui, né? Acho que consigo, felizmente, usar meu histórico como médico. Ajuda aqui. Demais, o histórico como gestor em saúde. E, ao mesmo tempo, eu aprendo com pessoas que me complementam. Então, uma startup formada só por médicos dificilmente vai funcionar tão bem. Uma startup formada só por não médicos também dificilmente funciona bem. Tem que ter a mescla, né? Tem que ter a mescla. Tem que ter a mescla aqui de quem conhece o setor, de quem conhece as dores, com quem conhece tecnologia. Senão a coisa não evolui. E aí, dentro desse seu reposicionamento também, tem agora o projeto podcast, né? Você está começando. Conta um pouquinho desse projeto aí. O foco também é inovação em saúde, né? O foco é inovação em saúde. Eu tenho entrevistado pessoas do setor, né? Chama-se ExpertCast, né? Então tá em todos os agregadores de podcast, tá no Spotify, tá na Apple, tá diversos, basta escolher o seu preferido, vai encontrar como ExpertCast. Legal. E é um podcast de inovação em saúde. Já recebi diversas pessoas falando com temas variados sobre, por exemplo, inteligência artificial, a regulação dos dispositivos médicos agora nos novos tempos. Falamos essa semana sobre as Femtechs, né? Então startups que estão focadas na saúde da mulher. Já tivemos que é uma outra tendência muito grande. É uma outra tendência muito grande, também muito interessante de serem acompanhadas. Já falamos de esporte, inovação, empreendedorismo e saúde, inovações com impacto social. Então, para quem tem interesse, basta seguir o ExpertCast aí nas principais plataformas de podcast. Cara, que bacana, hein? E é interessante ver isso, porque você como médico, né?
É muito difícil, às vezes, você ver um médico tendo, né, essa visão, né? Porque não aprende isso na faculdade, a gente sabe disso, né? Então você tem a vivência e às vezes aquele profissional que é mais inquieto acaba enveredando e tendo às vezes esse direcionamento aí na carreira, né? Acho que isso é muito bacana. Assisti até ouvi um episódio também seu, tá saindo super bem aí como apresentador, como host, viu? Obrigado. Diria até, se você não me falasse que era médico, diria até que você era jornalista. Não, inclusive. eu tô aprendendo aqui com os craques. Não, que nada. Cara, muito bom, viu? Me diga uma outra coisa, amigo, assim, vamos falar de cenários no Brasil, de perspectivas para futuro, falando de inovação, né? Falando sobre saúde digital, falando sobre Open Health. Como é que você enxerga o nosso país daqui a 3 anos? Né, todo esse movimento de inovação que a gente tá vivendo hoje. Como é que você enxerga daqui a 3 anos essa evolução? Eu creio que estaremos melhores. Tá? Eu gostaria muito de ver essa saúde aberta, né, Open Health, e ter um prontuário único do brasileiro. Gostaria muito de ver isso. Não sei se a gente vai conseguir ver em 3 anos. De novo, assim, já vimos que tecnologia para isso nós temos. E eu cito o Connect SUS, que aconteceu na Covid. Gostaria de em 3 anos ter isso. Gostaria também de ver mais brasileiros com acesso à saúde de qualidade. Gostaria de ver a inovação permeando diversos pontos do atendimento dos profissionais de saúde com os pacientes. Gostaria de ver uma saúde também mais integrada, então que não ficasse só nas mãos do médico, mas que o paciente estivesse no centro e os outros profissionais de saúde tivessem também um papel maior de destaque. Perfeito. Espero que a gente chegue lá. Tá? Pois é. Falando aí para as startups, né, para um founder de uma startup, na sua visão como advisor, né, como consultor de startups, o que é que você julga, né, como habilidades necessárias que elas precisam ter para se manterem perene no mercado? Tanto em gestão, como de operacional. Eu vejo que o primeiro ponto, assim, para montar uma startup é a curiosidade, o desejo de empreender, buscar informação de qualidade e buscar conexões com pessoas que já passaram por isso. Né? Então, eu citei aqui no começo, depois falei de novo sobre essa ideia de tirar do papel agora os cursos de formação em inovação, empreendedorismo e saúde, que creio que possam ajudar muitas pessoas querendo fazer isso. O segundo ponto é, ao montar a startup, cuidado também para não achar que o sucesso vai vir muito rápido. Ele não vem. 90% das startups morrem no primeiro ano. Verdade. E elas morrem por diversos motivos. Briga de sócios, desentendimentos ali em relação a tocar o negócio, produto inadequado com o mercado. Então não adianta falar, puxa, isso aqui eu acho fantástico, eu vou vender isso. Saber se o outro lado quer comprar, né? Exatamente. Mas tem um outro problema que eu já vi afligir várias startups, que é o que a gente chama de escala prematura. Que é falar, puxa, tô crescendo, vou abraçar, vou ganhar o mundo, vou virar um unicórnio. Aí começa a contratar um monte de gente, começa a gastar de forma desenfreada. Queimar o capital rápido, né? E, de repente, o resultado não vem e você morre. Então, um passo de cada vez, sempre pensar de forma otimista, ir crescendo, mas muito cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Perfeito, cara. Porra, que aula aí, hein? Isso é verdade. Acontece muito isso. Ou seja, quer dizer, a maioria das startups morre no primeiro ano. Né? A maioria loucura, morre. Né? Morre. Cara, que loucura. Não só startup, né? Se a gente falar do empreendedorismo de forma geral, é exatamente isso aí também, né? Acho que muito por conta disso, né? Uma falta de conhecimento sobre o tema e se lançar, né? Naquilo e falar, pá, vamos lá, eu vou sair fazendo isso aqui, vamos ver se dá certo. E não é tão simples assim. E concordo com você. Eu acho que esse seu projeto, que você está exatamente agora tirando do papel, ele vai ter um papel importantíssimo nesse ecossistema de inovação, de startup, né? De capacitação, de treinamento, de preparação para essas empresas, né? Eu acho que vai ser um produto que vai ter muita aderência para o mercado, hein? Tomara, vamos ver. Em breve Queremos estar junto aí, apoiando também de alguma forma. Aí. Opa, será um prazer. Muito bacana. Amigo, quero te agradecer o papo, viu? Papo fantástico. O papo aqui corre rápido, né? A gente passa rapidinho. Onde é que a nossa audiência te encontra, né? Para poder assistir o podcast, Instagram, LinkedIn, onde é que a galera te encontra aí? Vão me encontrar no LinkedIn, né? Gustavo Meireles, vão me achar facilmente. Achar também no Instagram, gmeireles4, então número 4 no final. Vão me encontrar no podcast, é o ExpertCast, que está nas principais plataformas
de podcast, tá? Então, Perfeito. num desse, e também no meu website, tá? www.gustavomeireles, tudo junto, com 2 Ls.com. Gustavo, obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo no mercado. Obrigado. Aí, viu? Um trabalho de extremo valor, com certeza está agregando demais para esse mercado, para esse ecossistema aí, viu? Continue com esse trabalho aí, viu? Muito obrigado. Tá fazendo muita prazer diferença, estar aqui. hein? Valeu. Valeu, gente. Gente, brigadão, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para quem ficou até aqui acompanhando a gente, vou dar mais um recado. Quem não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no canal, curte o nosso canal, ativa o sininho para que vocês possam receber as notificações dos novos episódios, tá? Não esquece, segue a gente lá nas redes sociais também, né, no Instagram, porque isso pra gente também é muito importante, tá? E a gente se vê então no nosso próximo episódio. Tchau!